Boa noite, Deus abençoe, graça e paz. Que o Senhor possa abençoar todos nós, não só nessa noite, mas no decorrer dessa semana que se inicia hoje, né? Amém, gente? Quero compartilhar com os irmãos algo que o Senhor bradou no meu coração. Obrigado, Dani. O Daniel parece mais novo que o Vanderlei, né, gente? E é. Algo que o Senhor tem bradado no meu coração. Na quarta-feira, ministrei aqui com os irmãos, com o tema Mais de Deus. Eu acredito que essa palavra é meio que uma continuação daquilo que Deus ele falou no meu coração. E eu acredito que cada um aqui vai sair daqui nessa noite com uma porção daquilo que Deus ele tem para entregar para as nossas vidas. E em nome de Jesus eu creio verdadeiramente que assim como o Senhor falou no meu coração, o Senhor vai falar no coração de cada um dos irmãos. Amém, gente? Vamos lá. Livro de João, capítulo de número 11, versículos de 1 a 15. João, capítulo de número 11, versículos de 1 a 15. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e lhe enxugava os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. E os discípulos disseram: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vai voltar para lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Contudo, vamos até lá. E o verso 17, que vai dizendo: ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, Senhor, graça te damos nessa noite, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado pela oportunidade, Pai, de ouvir a Tua voz, pela oportunidade, Senhor, de falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Obrigado por esse tempo de adoração em comunidade que aqui tivemos, Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo momento de Te servir, Pai. Que agora o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, pois nossos corações estão sedentos para ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Alguém aqui já se deparou com uma situação difícil na vida? Que a gente olha e fala assim: meu Deus, dessa vez não tem escapatória, dessa vez não tem uma saída, dessa vez eu não tenho mais nada o que fazer. Eu acredito que muitos de nós já podemos ter passado por isso. Alguns mais de uma vez,
outros talvez nem tanto, mas o mais importante é que quando essa situação chega às nossas vidas, de certa maneira a gente acaba um pouco se desesperando em relação a isso. A gente fica meio sem chão, a gente fica meio sem saída, a gente fica tentando questionar o porquê ou para quê de tudo isso. Mas o mais interessante é quando nós vemos a ação de Deus em cima de algo que parece impossível acontecer. E é sobre isso que eu quero estar compartilhando com os irmãos aqui. Com isso, a palavra de hoje que eu quero compartilhar com os irmãos é: ainda há tempo. Ainda há tempo. Às vezes a gente pensa que já foi, já passou, já aconteceu, vamos virar a página e vamos tentar seguir adiante. Porém, o Senhor falou no meu coração e Ele quer que eu compartilhe com vocês algo que diz: ainda há tempo. Por mais que algo pareça que já se foi, já morreu, que não há mais vida, o Senhor diz para mim e para você: ainda há tempo. Amém, gente? Vou perguntar uma coisa para vocês: alguém aqui faz crochê? A Eliane faz crochê. Está aí uma profissão que está acabando. Acho que é crocheteira que chama, não sei como é que chama. Pouca gente faz crochê hoje em dia. A minha mãe, ela faz crochê. Tem uma amiga da Val que ela fala assim, que a pessoa mais humilde da vida é a pessoa que faz crochê, gente. Porque quando ela começa a fazer, ela faz. Quando ela está quase lá no final, ela vê que tem um ponto lá no começo que ela errou. O que ela tem que fazer? Desmanchar tudo aquilo que ela fez e começar tudo de novo. E o mais engraçado é que já fez uma vez, faz rapidinho. Quantas e quantas vezes eu já vi minha mãe lá enrolando linha. Eu falei: mãe, não estava quase pronto? Não, ficou um ponto meio estranho aqui, estou voltando tudo de novo. Volta tudo de novo e começa tudo de novo. Quando nós pensamos que tudo acabou, quando nós pensamos que as coisas não vão acontecer mais, eu fiquei imaginando isso e eu lembrei dessa situação do crochê. Poxa, imagina só, uma pessoa fazendo aqui um caminho de mesa gigante, de quase 2 metros, e querendo terminar aquilo, e chega aqui, não, vai ficar assim mesmo. Faz aquele negócio, termina meio torto, termina um lado meio penso. Qualquer um que olhar aquilo ali depois vai falar assim: nossa, ficou bonito, mas parece que está meio torto isso aqui, parece que tem um erro. Ou então teve que fazer uma emenda porque aquele crochê abriu, aquele ponto fez aquela sequência abrir. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas ainda há tempo de corrigir isso. Basta o quê? Voltar lá atrás e iniciar tudo de novo. E o primeiro ponto para que a gente entenda que há tempo para que as coisas aconteçam na nossa vida é corrigir os nossos erros. Gente, como isso é importante? Nós corrigirmos os nossos erros. A palavra de Deus fala assim, lembre-se lá de onde você errou, volta lá e corrige aquilo. Mas a gente não faz isso. Já faz tanto tempo, já foi, todo mundo esqueceu. Mas lá na frente, aquele erro ele vai aparecer. E aquilo que era para ser terminado de uma maneira perfeita, a gente não consegue terminar. Aparece aquela falha, aparece aquele erro, aquilo fica tão transparente que qualquer pessoa que não entenda sobre aquilo, ela vai olhar e vai falar assim: tem alguma coisa estranha nisso daqui. Mas Deus ele manda nos dizer: não tenha pressa de terminar, corrige os erros, porque ainda há tempo. Volta lá, faz uma análise: Senhor, onde foi que eu errei? Onde foi que algo aconteceu? O que eu estou fazendo que eu estou vendo que tem alguma coisa errada aqui, mas eu não estou conseguindo enxergar? Peça ao Senhor que Ele vai te mostrar. Volte e corrija.
porque ainda há tempo. No livro de Salmo, de número 51, gente, eu costumo falar que, falei isso para o pessoal do batismo na semana passada, Davi era um cara sensacional. A gente for olhar na Bíblia, Davi era um dos caras que mais errou assim de uma maneira forte. Mas algo que era interessante nele é que ele tinha um coração quebrantado no Senhor. Que quando ele reconhecia aquilo que estava errado em sua vida, ele buscava de certa maneira a compreensão de Deus sobre aquela situação e tentava corrigir o seu erro. Pedia perdão, pedia misericórdia do Senhor e ele alcançava. Por quê? Porque ele tinha um coração voltado a Deus. E esse Salmo de número 51, do verso 1 ao 17, é um pouquinho longo, mas quero ler com os irmãos. Fala exatamente desse coração que volta e corrige algo que fez de errado. Vai dizendo assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade do secreto, e no mais íntimo me ensina a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor. Dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não tens prazer em sacrifícios, senão eu os traria, nem te agrada com holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Gente, esse salmo ele é maravilhoso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e faz com que o meu espírito ele esteja estável. Não me afaste da tua presença. Um reconhecimento daquilo que ele fez, daquilo que ele era, para algo que ele sabia que para onde ele estava indo, para onde ele queria chegar. O que ele queria na sua vida, que era o quê? A presença de Deus cada vez mais forte dentro de si. Então, quando nós damos ouvidos à voz do Espírito Santo do Senhor, começamos a corrigir esses nossos erros, nós começamos a dar crédito àquilo que o Senhor ele tem preparado para as nossas vidas. Nós começamos a trabalhar com aquilo que o Senhor ele tem nos colocado, aquilo que o Senhor ele tem nos dado a oportunidade de fazer, que é reconhecer quando nós erramos, quando nós caímos, olhar lá para trás e ver: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu errei. Como o pessoal fala hoje em dia, né? Fui garoto, fui menino. Que eu tenho certeza que o Senhor ele nos trará essa luz, nos trará essa compreensão e mostrará o momento certo onde nós devemos olhar, parar, refletir e pedir essa misericórdia do Senhor. Se isso foi com alguém, vá até alguém e fale. Gente, eu me lembro até hoje. Eu tinha um amigo, era para baixo para cima, andava com ele mais um, era a turminha que o pessoal chamava.
E eu me lembro quando ele começou a namorar. Rapaz, daí ficou só eu e o outro andando, né? Porque daí começou a namorar, deixou a gente de lado. Não sei se isso já aconteceu com você já. O amigo começou a namorar, aí o amigo esquece de você e quer ficar andando com a namorada. Tá errado isso aí. Né? Eu tenho certeza que você também já fez isso, porque depois eu fiz. Rapaz, e eu me lembro que eu e esse outro colega, a gente ficava, não é possível, não é possível, não é possível. É Diego o nome dele. O Diego tá cego, rapaz. Essa menina aí quer fazer mal para ele. Ciúme de amigo, gente, pelo amor de Deus. Daí quando ele estava perto da gente, a gente falava, não, larga dessa menina, rapaz, essa menina não quer nada com você. Essa menina aí está com você aqui, daqui a pouco ela arruma outra aí, vai ficar fazendo coisa errada aí com você. Você é um garoto bom, um rapaz, gente boa. Não era nada, a gente não sabia de nada. Só falava para ver se arrumava uma contenda ali, alguma confusão, para ver se ele largava a mão da menina e voltava para a nossa amizade ali, nós três de novo. Devia ter o quê? Uns 15 anos, 16 anos de idade. Rapaz, e não é que o Diego casou com a menina? Ele casou com a menina. A menina é uma benção, família abençoada. Rapaz, mas um bom tempo depois, isso aconteceu, aí cada um foi seguindo a sua vida, né? E eu vim trabalhar em São José, acho que uns 5, 6 anos depois, não mais, quase 10 anos depois dessa situação toda. E como cada um foi para um canto, a gente acabou tendo essa separação e dificilmente a gente se via, a gente conversava. Na época não tinha esse negócio de WhatsApp, né? Entregando a idade. Mas eu me lembro que um dia em São José eu encontrei com ele, que ele trabalhava lá. Eu encontrei com ele, falei com ele, ei Diego, como é que você tá, tal? Conversando, não, estou bem, casei, estou com meu filho, graças a Deus. Nossa, que legal, cara, tal. E fui trabalhar, ele foi trabalhar no setor dele, trabalhando, e ali Deus começou a falar, rapaz, você falava mal da menina, cara. Você queria ver o rapaz longe da menina. Você e o outro chamava Bruno também, eram 2 Brunos e um Diego. Aí eu peguei, e aquilo ficou. E eu lembro de uma época que eu lia bastante, estava numa época que eu estava lendo muito a Bíblia, e eu me lembrei dessa palavra, né? Volta lá onde você errou, tal. Eu falei, Jesus amado, estou em pecado, Senhor. Coisa de 10 anos atrás, já passou, não, Senhor, estou errado. Aí um belo dia encontrei com o Diego. Eu falei, Diego, quero te pedir perdão. Ele falou, mas por quê? Você lembra que eu e o Bruno, a gente falava isso? Ele falou assim, mas quando? Eu falei, não, quando você começou a namorar, tá? É seu sobrinho. O Diego, da Lívia, seu sobrinho, não é? É quase sobrinho. Mas está ali. Lembrei aqui, gente, olha só as coisas, olha só, devia ter ficado quieto. Daí virei para ele e falei assim, cara, tem que te pedir perdão, por quê? Por conta disso. Ele falou assim, que isso, já faz tanto tempo. Eu falei, não, cara, estava errado. Não, então tá bom, então eu te perdoo. E aquilo saiu do meu coração, graças a Deus. Por que eu estou falando isso? Às vezes parece uma coisa pequena. Eu tinha 15, 16 anos de idade, gente. Eu nem sabia o que eu estava falando, nem sabia o que eu estava fazendo. Uma imaturidade terrível. A gente só olhava para aquilo que a gente tinha naquele momento, que era uma amizade bacana, uma amizade bonita, e a gente queria que aquilo se estendesse. Aí entrou alguém no meio, não, vai atrapalhar. Em vez da gente agregar, a gente separou. Quando nós corrigimos esses pequenos erros, traz um alívio para o coração da gente. E depois disso, aquela relação ela se torna algo sem peso. Aquelas outras situações que vão se envolvendo no decorrer da nossa vida se tornam algo sem peso. Mas às vezes a gente fica receoso, poxa, eu vou lembrar disso, eu vou lá atrás, não, mas acho que não vai dar certo, eu vou reacender algo que vai atrapalhar, eu vou reacender algo que vai trazer algo pior ainda, mas não.
Quando nós agimos com sinceridade, principalmente perante o Senhor, Ele se agrada do nosso coração. Nós temos esse exemplo no livro de Lucas, capítulo de número 15, quando o Senhor fala da parábola do filho pródigo, versículos de 20 a 24. Quando o filho está retornando para sua casa, quando ele reconhece que ele precisava retornar. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Quando nós reconhecemos e nos voltamos ao Senhor, voltamos lá onde nós erramos. Senhor, eu errei. Quero me reconciliar aqui nesse momento. Não tenha medo. Porque assim como o pai festejou a volta do filho, o Senhor festejará, porque Ele está sabendo que o seu coração está se tornando algo mais próximo daquilo que Ele quer que ele se torne. Um coração quebrantado, um coração na presença dEle, um coração cheio da graça de Deus. Porque um coração envolvido nas coisas do Senhor é um coração quebrantado diante dEle. E é isso que Ele quer de nós. Um coração quebrantado, um coração totalmente entregue a Ele. Portanto, ainda há tempo de corrigir os erros. Que a gente possa corrigir os nossos erros. Orar ao Senhor, buscar nele: Senhor, mostra para mim, aponta para mim, que Ele vai te mostrar. Amém? E a partir daí a gente vai saber que a gente está no rumo certo. Começamos então a construir, vamos dizer assim, uma ponte entre nós e o Senhor. E algo fundamental que tem que ter nessa ponte que nós estamos construindo é a confiança. E que confiança é essa? Confiar que Deus pode fazer alguma coisa. Confiar que Deus pode fazer algo. Por que é necessário confiar que Deus pode fazer algo? Porque se a gente não confiar, a gente acha que o tempo já se foi. A gente acha que o tempo já acabou. A gente acha que a minha vez já passou. A gente pensa assim: poxa, eu já estou com uma certa idade, não, para mim não dá mais. Ou então, poxa, isso já foi há tanto tempo. Não, mas confie que Deus Ele pode fazer, que Deus Ele pode realizar. Na semana passada, o pastor ele falou aqui sobre a história de Noemi, vocês lembram? Lembra ali? Gente, Noemi ela estava num ponto de tamanha pressão, vamos dizer assim, sobre a sua vida, que ela achou que não havia mais tempo para nada, que a sua vida havia acabado, que nada mais poderia acontecer. Tanto é que ela pede para que as pessoas comecem a chamar ela de Mara, porque a sua vida já estava totalmente amarga. Mas como nós vimos aqui, Deus ele mudou a história dela. Deus ele transformou a vida dela, porque ainda há tempo. Pela situação mais difícil que pode acontecer, que possa estar acontecendo, quando nós exercemos essa confiança, quando nós exercemos esse momento em entregar o nosso coração e acreditar que Deus ele pode fazer, nós começamos a enxergar que há tempo para todas as coisas, que há tempo para todo o propósito de Deus em nossas vidas, que talvez algo que lá atrás nós já esquecemos e venha lembrar de uma certa maneira, o Senhor ele ainda fará. Façam assim comigo, ó. Faz assim, ó. Pode soltar. De novo. Solta. Respirou? É porque você está vivo.
Se você está vivo, é porque há tempo das coisas ainda acontecerem na sua vida. O Senhor, Ele nos deu o fôlego de vida. O Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui, servindo Ele, adorando Ele, entregando a vida dEle, a nossa vida diante dEle. E se nós estamos aqui tendo essa oportunidade, tenha certeza que muito o Senhor ainda fará em nós e através de nós. Confia que Deus pode fazer. Confie que Deus pode realizar. Ah, mas fulano, beltrano falaram isso. Confie em Deus. Confie em pessoas que falam sobre as verdades do Senhor. Eu conversava com a Val essa semana, e uma das coisas que nós falávamos é sobre amizade, gente. Gente, amizade é algo fantástico nas nossas vidas. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado. Nós precisamos de pessoas que falem nas nossas vidas. Mas não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser pessoas que respiram a presença de Deus, que falam e nós sentimos a presença de Deus. É com essas pessoas que nós devemos nos aconselhar. Não estou falando para você se afastar das outras, mas você tem que ser essa amizade que respira as coisas do Senhor para aqueles que estão com as visões encobertas, para que Deus Ele possa te usar na vida dessas pessoas, para que Deus possa fazer com que você fale para elas assim, ó, confie no que Deus pode fazer. Em Marcos capítulo de número 5, nós vemos a história de Jairo, falando assim: então chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e implorou-lhe insistentemente: a minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos nela, para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Gente, Jairo ouviu falar de Jesus. Alguém falou de Jesus para ele. Uma pessoa que se deixou ser tocada por Deus falou: olha, a sua filha está assim, mas existe alguém que pode fazer algo por ela. E ele foi atrás de Jesus. E quando ele fala com Jesus, ele fala: beleza, vamos lá, vamos embora. E a gente vai lendo no caminho, Jesus andando, a multidão apertando, a multidão comprimindo, e bem no meio do caminho Jesus ele realiza um milagre da mulher do fluxo de sangue. Eu fico imaginando ali a questão de Jairo, ele esperando: Jesus amado, eu vim aqui pegar o homem para poder levar lá para casa, agora a multidão está aqui, não deixa ele andar. E aí ele ainda para no meio do caminho, começa a conversar com essa mulher, e a minha filha está morrendo. Eu fico imaginando a cabeça dele como é que estava. Talvez algumas pessoas em cima dele: vai lá, apressa ele, fala para ele logo, vambora, ó Jairo, sua filha está piorando. Mas, no capítulo 5 ainda, no versículo 35 e 36, vai dizendo: enquanto Jesus ainda estava falando com ela, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram a ele: sua filha morreu, não há mais necessidade de incomodar o mestre. Olha só, gente, talvez a mesma pessoa que possa até ter falado de Jesus falou assim: ó, Jairo, já era, ó, para de incomodar ele, sua filha morreu, jogou um balde de água fria nele. E eu fico tentando imaginar o semblante dele naquele momento, ele ouvindo isso, ele olhando para Jesus, como se ele tivesse perdido o chão. Mas ao mesmo instante a palavra vai dizendo assim, que quando falaram isso para ele, continua: porém Jesus não fez caso dos comentários e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Não tenha medo, apenas creia.
Nós não vemos na palavra de Deus Jairo expressando algo após ele receber a notícia que a sua filha estava morta. Mas ele ouviu aquela palavra de Jesus: não tenha medo, creia. E eu digo para vocês nessa noite: não tenha medo, creia, porque Jesus ele pode fazer. E a continuação dessa história a gente já conhece. Jesus vai à casa de Jairo e a sua filha é trazida de volta à vida. Quando nós confiamos naquilo que Deus ele pode fazer, aquilo que estava morto torna-se a viver novamente. Aquilo que estava perdido será encontrado. Aquilo que estava esquecido vai tornar a ser lembrado. Porque nós temos e devemos que confiar que Deus pode fazer. Quando nós confiamos que Deus ele pode fazer algo, nós temos a certeza que ainda há tempo, que o tempo não se esgotou, que o tempo não se findou, porque até o último instante o Senhor ele pode fazer algo. Até depois que não há mais vida, até depois que não tem mais solução, o Senhor ainda pode fazer algo, porque todo o poder está diante dele, e ele pode todas as coisas. Mas se nós confiamos nele, damos ouvidos à sua voz, ele também nos pede que façamos alguma coisa. Ele nos pede para que nós possamos mover a pedra. Portanto, mova a pedra. Talvez seja a situação mais difícil que nós podemos fazer. É mover algo, é fazer algo que a gente acha que não tem forças para poder realizar, para poder fazer. No texto de introdução que nós lemos, nós falamos um pouco da história de Lázaro, que Jesus recebe a notícia que Lázaro estava doente. Nós vemos lá que ele ainda ficou 2 dias onde ele estava, até ele se dirigir ali à casa de Lázaro. E quando ele chega lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. E nós sabemos que os discípulos ali, a princípio, eles não entenderam aquilo que Jesus havia dito. A princípio eles acharam que Lázaro ainda estava dormindo, que estava melhorando. Tanto é que Jesus teve que dizer a eles: não, Lázaro morreu. E quando chegaram ali naquele local, Marta veio ao encontro a Jesus e falou: Senhor, seu amigo, o meu irmão, ele já morreu há 4 dias. Não tem mais o que ser feito. Porém, a nossa fé, a nossa crença, ela deve ser seguida de atitude, gente. Nós precisamos ter atitudes mediante aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Ontem aqui nos jovens aqui, enquanto os jovens estavam aqui reunidos, o Wesley estava trazendo aqui uma palavra, uma reflexão para os jovens, e ele falou um pouco a respeito de atitude. Se nós não tivermos atitude, dificilmente vamos alcançar algo que a gente almeja tanto na nossa vida. E se nós não tivermos atitude mediante a fé que o Senhor coloca no nosso coração, dificilmente nós vamos conseguir achar e encontrar e ir de encontro ao milagre que Deus tem preparado para as nossas vidas. Nós precisamos ter atitude diante do Senhor. Eu não estou dizendo para a gente cobrar o Senhor, colocar o Senhor na parede, mas de nós termos a atitude: eu creio, e se Deus ele falou, é porque isso vai se realizar. Se Deus mandou eu andar, eu vou andar. Eu não estou vendo essa ponte aqui, mas eu vou caminhar que ela vai aparecer na minha frente. Eu não tenho como atravessar o mar, Deus faz o mar se abrir. Não tem como o mar se abrir, Deus vai me fazer andar sobre as águas, mas não interessa. Se eu creio, eu tenho que ter a atitude de crer naquilo que Deus ele nos disse, aquilo que Deus ele falou conosco. Tenha essa atitude.
no capítulo 11, versos 38 a 44, nós vamos vendo essa atitude. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. E Jesus lhe disse: não lhe falei que se você crer verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. E Jesus lhes disse: tire as faixas dele e deixem-no ir. Eles só puderam ver o milagre porque tiraram aquela pedra, porque moveram aquela pedra. Ainda há tempo, portanto, escute a voz do Senhor e mova a pedra. Mas já faz 4 dias, ainda há tempo, mova a pedra. Jairo, a sua filha já morreu. Jesus, somente creia. Vamos lá? Jesus está conosco todos os dias, gente. Todos os dias existe uma pedra sendo colocada diante de nós, para que a gente não perceba a ação que Deus pode realizar em nossas vidas. Remova essas pedras das nossas vidas. Remova essas pedras que atrapalham aquilo que Deus ele tem para cada um de nós. Que a nossa fé possa ser seguida de atitudes. Porque tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que espera. E a palavra de Deus fala que a nossa esperança ela não é em vão. E que a esperança ela produz perseverança. E quando nós perseveramos, nós alcançamos aquilo que Deus ele tem para nós. Amém? Após movermos a pedra, irmãos, já estou pronto para receber? Já está pronto para receber. Mas assim do nada, a gente não acredita que ainda há tempo? Se ainda há tempo, nós não precisamos fazer as coisas de qualquer jeito, concorda comigo? Portanto, faça planos, sonhe, busque no Senhor, entrega para Ele, confia nele, e tudo Ele fará em nossas vidas. Em Provérbios capítulo 16, versos de 1 a 3, vai dizendo: podemos muito bem fazer planos para o futuro, mas o resultado final é o Senhor que produz. Todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia as nossas verdadeiras intenções. E o que eu quero que os irmãos gravem é essa parte, no verso 3. Deixe nas mãos do Senhor tudo o que você faz, e todos os seus planos serão bem sucedidos. Faça planos, sonhe, porém, coloque diante do Senhor. Porque às vezes nós fazemos planos, às vezes a gente, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal, e a gente não consulta a Deus. A gente vai, mete as caras, de repente, não deu certo. Não, mas o Senhor, poxa Deus, o Senhor falou para eu fazer plano, o Senhor falou para eu mover a pedra, falou para eu ter atitude. Eu fui lá, tive atitude, corri atrás, fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, pensei, organizei, planejei, e não deu certo. Mas você buscou no Senhor? Você entregou os seus planos, os seus sonhos diante do Senhor? Você consultou se realmente esse planejamento todo que você realizou, esse sonho todo que você realizou, que você buscou realizar, é algo que o Senhor lhe tem para a sua vida?
Os sonhos de Deus são maiores que os nossos, os planos do Senhor para as nossas vidas são maiores do que os nossos. Às vezes o que é bonito aos nossos olhos, é grandioso aos nossos olhos, é algo que pode trazer simplesmente algo momentâneo, mas aquilo que nós conquistamos no Senhor é algo perpétuo para as nossas vidas. Aquilo que nós buscamos e entregamos a Deus e corremos para que aquilo venha acontecer, é algo duradouro em nossas vidas. Por isso é importante nós entregarmos esses nossos planos nas mãos do Senhor. Como a palavra diz, que eles serão bem-sucedidos. Bruno, mas eu não tenho mais tempo, eu não tenho essa facilidade. Como eu falei, para mim já foi meu tempo, já fiz o que tinha que fazer, já dei a minha parcela de participação. Uma vez eu conversei com um irmão que era músico, eu falei para ele assim: rapaz, e aí como é que está lá na igreja, está tocando, está ministrando tal? Ele falou assim: rapaz, minha época já foi já, agora vamos deixar para o pessoal mais novo. Gente, eu não tinha nem 40 anos de idade. Vamos deixar para o pessoal novinho que está começando, eu sento lá, fico quietinho. Vamos sonhar, gente. Lembra que eu falei? Está respirando? Está vivo? Bruno, tem 60 anos de idade, o sonho é ser advogado. Vai estudar para ser advogado, irmão. Poxa, tem quase 40, não tem minha faculdade. Vai fazer uma faculdade. Vai se capacitar, vai se profissionalizar. Ainda tem tempo. Isso não é simplesmente para as coisas de Deus na nossa vida, mas isso é para a nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Quando nós planejamos, fazemos planos e colocamos diante do Senhor, Ele nos capacita para que esse tipo de coisa aconteça. Eu me lembro uma reportagem uma vez, isso já faz muitos anos já, um senhor de 70 e pouco, quase 80 anos ou mais, ele estava no último ano dele de faculdade de Direito. Ele falava assim: eu não sei se eu vou exercer, mas o meu sonho era ter uma faculdade de Direito. E ele foi lá e fez, e passou, concluiu, recebeu o diploma. Planeje para que Deus possa usar a sua vida, para que você possa fazer grandes coisas diante do Senhor. Amém? Em Joel 2:28, o profeta ele vai dizendo assim, e depois disso, ele falando a respeito das coisas que o Senhor estava dizendo a ele: e depois disso eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos, seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Todos nós teremos sonhos, mesmo que ainda na velhice. Busque em Deus, confie em Deus, entregue o seu caminho ao Senhor, coloque os teus planos diante do Senhor, que eu não tenho sonho, mas Ele vai te dar um sonho novo. Porque quando nós temos objetivos na vida, nós caminhamos para que aqueles objetivos sejam concluídos. Quando nós deixamos de ter objetivos na vida, nós vivemos de qualquer maneira. Eu não tenho mais nada para fazer mesmo, eu não tenho mais pretensão nenhuma na minha vida. Mas trace um plano, tenha um objetivo, tenha um sonho, coloque diante do Senhor, para você ver como você não vai se mover todos os dias para que isso aconteça. Eu tenho certeza que Deus ele vai colocar no seu coração tudo aquilo que é necessário para que os seus planos possam acontecer. Por isso acredite que ainda há tempo. E é sobre isso que eu quero finalizar. Ainda há tempo. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo nesse mundo tem um tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Para todas as coisas há um tempo determinado. Para tudo. Porém, como eu disse aqui,
Às vezes a gente acha que o nosso tempo ele já se foi, perdemos muito tempo e já passou. Eu gosto muito de ouvir podcast, gente. Alguém que gosta de ouvir podcast? Eu não tinha paciência para ouvir rádio, programa de rádio, mas podcast eu gosto. E é praticamente a mesma coisa, só mudou o nome, né? Antigamente era programa de rádio, agora é podcast. E eu ouvi um podcast essa semana, muito interessante, falava sobre casamento. Era com o Douglas Gonçalves, a sua esposa, e eles estavam no podcast do seu pai, Josué Gonçalves, né? Josué, é isso, né? Josué. E falando sobre casamento, relacionamento. E o Douglas ele falou de uma fábula que ele viu, ele e a sua esposa viram. Mostrei isso para a avó. E ele começou a falar sobre aquilo. Eu quero estar compartilhando com os irmãos. Uma mulher de pouco mais de 80 anos, um belo dia ela acordou e ela tinha seus 32 anos de novo. E quando ela percebeu que ela acordou, e ela 32 anos, quando ela olhou assim do lado assim, aquele monte de mãozinha cutucando ela, chamando ela, eram seus filhos. E ele falava assim que todos os dias, até então ela queria descansar, ela queria dormir, mas daquela vez ela não achou ruim daquelas crianças estarem chamando ela. Levantou, ficou ali com elas o máximo possível na cama, sem pressa, sabe? E ela desceu para preparar o café. Quando ela desceu para preparar o café, quem estava na cozinha? O marido dela. E ela olhou para o marido dela assim, ela viu aquele homem novo, forte. E ela disse que ela ficou admirando ali o marido dela e começou a ouvir o que ele falava. E ela pegou, abraçou ele, ficou um tempo abraçado e tentando gravar novamente a sonoridade da voz dele. E ali ela preparou o café e estava na hora de levar as crianças para a escola. As crianças naquela correria ainda, trocando de roupa, pegaram ali as suas coisas e foram tomando café dentro do carro e derrubaram as coisas tudo dentro do carro e manchou o carro tudo. Ela olhou para aquilo e falou assim, não se preocupou com aquela mancha, porque ela lembrou como era doído andar de carro sozinha sem ter as crianças ali no meio dela. Deixou as crianças e o dia foi passando e de repente ela passou na frente do espelho. Ela se viu e ela olhando para si ali, ela viu como ela era bonita. E ela começou a lembrar que com 32 anos ela reclamava de algumas rugas, alguns pés de galinha. E ela pensou, nossa, imagina, eu reclamando disso com uns 80 anos que eu sei que eu tenho, então. E o tempo foi passando, chegou a hora do jantar. Preparou aquele jantar com todo o amor ali para os seus filhos, para o seu marido. E diz que foi aquela bagunça. É criançada fazendo sujeira, é criança não querendo comer. E aquilo que normalmente trazia um pouco de irritação para ela naquele momento, ela só parou, observou e falou assim, poxa, vou aproveitar esse momento. Deixou a casa suja, deixou a louça suja, não se preocupou em arrumar nada e aproveitou aquele momento em família. E ela subiu para o quarto dela. Quando ela subiu para o quarto dela, ela recebeu uma ligação que era da mãe dela. E diz que ali nessa ligação ela ficava ali com a mãe dela e ficava e ouvia a voz da mãe dela, que há tanto tempo ela não ouvia, e começou a falar para a mãe dela, mãe, eu te amo, mãe. E por muitas vezes ela falava, mãe, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E ela não ficou com aquela pressa de desligar o telefone, não ficou com aquela pressa de terminar logo aquela conversa porque ela tinha que dormir, que acordar cedo no outro dia, não. Ela aproveitou todos os instantes que ela teve ali com a mãe dela naquele momento. Então ela despertou novamente, 80 anos de idade.
Nesse podcast que eu li, que eu ouvi, o Douglas, ele falou uma coisa que é verdade. A gente não precisa chegar no final da vida para poder despertar. Nós podemos despertar hoje e entender que ainda há tempo. Nós podemos despertar hoje e aproveitar as pessoas que estão ao nosso lado. Nós podemos despertar hoje e corrigir os nossos erros do passado. Nós podemos despertar hoje e crer que Deus pode fazer um milagre. Nós devemos despertar hoje e ter a certeza que Deus nos ajudará a mover qualquer pedra que estiver ao nosso caminho. Meus irmãos, creiam, ainda há tempo. Enquanto há fôlego de vida, ainda há tempo. Enquanto o Senhor nos der forças, ainda há tempo. Enquanto estivermos prostrados na presença do Senhor, crendo que Ele pode realizar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, ainda há tempo. Amém? Fique de pé, vamos adorar o Senhor.